vocês não estão incluídos nesse negócio. Vocês têm que fazer exercício, porque tem prova. Vocês não foram libertos ainda. 14, 2015. Achar que nós jamais seremos. Pegar o doutorado? Eu falo de cadeira. Eu falo de cadeira para você. Supostamente eu tenho um emprego. Eu estou liberto, né? Não estou. É uma doce escravidão. Vamos colocar assim, né? Bom, Tá gravando? Tem que fazer uma pouco. hein? Tá gravando, tem que fazer uma pouco. Não está gravando. Não. Se tivesse gravando, eu não falaria nada disso. Não tá gravando nada. Vamos lá, Sérgio. Manda abraço. Taca de pau. Sacanagem. O cara começou a escrever o paquete aqui e começa a gravar. Quando for disponibilizar, edita. Então, vamos colocar aqui o prognóstico de Vasco Cuiabá. Vamos marcar seu prognóstico. Em São Januário, com o homem do charuto Não. ajudando. Eu não prevejo o futuro. O que vai ser? O Carlos, toda vez que ele vê o jogo do Vasco, o Vasco se ferra. Você tem que pagar um pay-per-view para ele. Vamos embora, galera. Vamos parar de falar besteira. Besteira não, falando do Vasco, mas falar besteira. Se divertir. Coisa importantíssima, né, aconteceu na aula passada. Né? Foi uma aula muito chata, eu tenho que reconhecer. A gente tem que, né, assumir. Foi uma aula chata, mas uma aula importante, porque essa aula falou, não sei se dá para perceber, mas tem uma certa estrutura que está se repetindo aqui. Né? Nós falamos sobre variedades diferenciáveis, falamos sobre espaço tangente, falamos sobre fluxos e falamos sobre espaço cotangente também. Né? Mais ou menos a mesma estrutura a gente vai está fazendo com os grupos de Lie. Só que os grupos de Lie, por serem uma variedade diferenciável, que é uma lei de composição, tem uma riqueza, né, de possibilidades muito maior que uma variedade diferenciável convencional. Então a gente vai ver que várias coisas, né, aparecem nos grupos. A gente já viu, né, várias coisas aparecem nos grupos de Lie. A primeira delas foi a característica da gente ter campos vetoriais invariantes à esquerda. Né? Não sei se vocês se lembram, né? Um campo vetorial invariante à esquerda, vamos supor, eu tenho um X, aqui é o ponto onde eu estou considerando esse campo vetorial, vou chamar ele de G', né? O que a gente chama de um campo vetorial invariante à esquerda é um cara que, sobre a ação da translação à esquerda induzida, né, do espaço tangente, ele simplesmente nos dava x GG'. Né? Quer dizer, você pegar um vetor nesse ponto e aplicar a translação à esquerda, em princípio você vai obter um outro vetor lá no outro ponto. Né? Agora, se você tem um campo vetorial invariante à esquerda, você tem o valor desse campo no ponto transladado. Tá certo? Lembrando, né, que o LG foi definido, né, GG', será a translação à esquerda. Então, isso foi na aula antepassada. Né? Ainda na aula antepassada, nós aprendemos a construir todos os campos vetoriais invariantes à esquerda que a gente queira, né, construir. Né? Todo e qualquer campo vetorial invariante à esquerda está associado, né, com um elemento do espaço tangente à identidade, né, no grupo. Tá certo? A
A relação entre esses caras é simplesmente o seguinte: esse x é definido, né, como LA no ponto G, ele é LG estrela A. Certo? Se você tem um camarada que está no espaço tangente da identidade, você pega e faz uma translação à esquerda desse cara, né? Você vai obter um campo vetorial invariante à esquerda. A gente mostrou que esse cara é invariante à esquerda, né? E todo e qualquer x, isso é importante, pode sempre ser obtido dessa maneira, né? Isso foi muito simples de mostrar, não tem nada demais aí, né? As coisas que eu gosto, as coisas que são triviais, né? As coisas que são difíceis começam a ficar chato. Então, todo e qualquer campo vetorial invariante à esquerda está associado com o vetor no espaço tangente à identidade, associado biunivocamente, tá certo? Se eu tiver um vetor, um elemento no espaço tangente à identidade, você pode me dar um campo vetorial invariante à esquerda, tá certo? Em toda a variedade. Maravilha. Aí, nós definimos em seguida o conceito de subgrupo a um parâmetro, tá certo? Subgrupo a um parâmetro. Isso aqui eram os campos vetoriais, né? Invariantes à esquerda, né? Subgrupo a um parâmetro era um elemento, uma curva, né? Uma curva na variedade, que é o grupo de Lie, você chama de φ de T, né? Satisfazendo essa condição aqui, o φ de T vezes o φ de S é o φ de T mais S, certo? Então isso é o que nós chamávamos de subgrupo a um parâmetro. Claro que isso aqui é um subgrupo a um parâmetro, né? Quer dizer, a gente demonstrou rapidamente que a identidade, né, pertence ao subgrupo a um parâmetro, seja ele qual for, né? É claro que a inversa, né, por exemplo, de um elemento φ de t é um φ de menos t, que também pertence ao subgrupo a um parâmetro, né? É claro que o cara é associativo, inclusive porque a lei de composição é uma lei de composição abeliana, né? Quer dizer, eles comutam φ de t, φ de S é igual a φ de S, φ de t, né? Então, definimos campos vetoriais invariantes à esquerda, definimos subgrupos a um parâmetro, e a aula passada foi dedicada a estabelecer uma relação entre campos vetoriais invariantes à esquerda e subgrupos a um parâmetro, né? Então, o que nós estabelecemos foi que, dado um subgrupo a um parâmetro, né, está univocamente associado com ele um campo vetorial invariante à esquerda. Dado um campo vetorial invariante à esquerda, também univocamente está associado a ele um subgrupo a um parâmetro. Tá certo? Então, a correspondência biunívoca com as duas coisas. Isso faz com que, se eu quiser, eu posso chamar isso aqui de fiar, né? Qual é a notação que eu peguei aqui? Né? Para lembrar esse vínculo com o campo vetorial invariante à esquerda. O campo vetorial invariante à esquerda é caracterizado pelo seu A, pelo elemento que está no espaço tangente na identidade. O subgrupo a um parâmetro está associado univocamente com esses caras. A relação é muito simples, né? Em princípio, o campo vetorial invariante à esquerda, que está associado ao dado subgrupo a um parâmetro, é um campo de vetores tangentes a esse subgrupo a um parâmetro. Tá certo? Quer dizer, se você calcular, né,
As componentes do vetor tangente, né, a essa curva aqui tem né, φ são as coordenadas do elemento φ, né, que está na... Então, dφ e dt são as componentes do vetor tangente, né, como a gente já viu antes. Né? Isso daqui vai ser o próprio LA, né, componente μ, quer dizer, o LA é um vetor tangente, então ele é caracterizado pelas suas componentes, LA μ, né? De φ e T, no ponto φ de T, certo? É isso que quer dizer. Então, o fluxo desse campo vetorial invariante à esquerda é exatamente o subgrupo a um parâmetro. O fluxo passando pela identidade do campo vetorial invariante à esquerda é exatamente o subgrupo a um parâmetro. Tá certo? Dado um subgrupo a um parâmetro, também o campo vetorial de vetores tangentes a esse cara pode ser estendido para um campo vetorial invariante à esquerda. Então a relação entre um conceito e o outro esses caras são os vetores tangentes dessa curva. Tá certo? Esses caras são os vetores tangentes dessa curva. Essa curva é o fluxo gerado por esses caras. Tá certo? Conceitos de variedades diferenciáveis, aqui particularizados por uma variedade específica no grupo de μ. Certo? Agora já pode colocar isso aqui. Sempre melhor chegar no cantinho e jogar o lixo. Toque mesmo, toque, não tem jeito. Então, com isso, nós estabelecemos essa correspondência implicitamente, né, entre a álgebra de Lie, do grupo, e o grupo. Entre a álgebra de Lie, formada pelo espaço tangente na identidade, e o grupo. Por quê? Dado um elemento da álgebra de Lie tangente, da álgebra de Lie associado ao espaço tangente na identidade, eu tenho um campo vetorial invariante à esquerda. Dado esse campo vetorial invariante à esquerda, eu tenho um fluxo. Que é esse cara aqui. Tá certo? Então vamos olhar um pouquinho mais em detalhe, né, essa correspondência, tá certo? Para isso, nós vamos definir um mapa específico, chamado mapa exponencial. Tião, nesse caso você está querendo dizer que, por exemplo, o grupo de Lie é a variedade como um todo. E a álgebra valeria somente localmente ali perto na vizinhança da identidade, no espaço tangente. A álgebra de Lie, ela não tem nada a ver com o grupo de Lie, em princípio. Né? A álgebra de Lie é uma estrutura que é satisfeita, na qual se enquadram os campos vetoriais invariantes à esquerda. Então, os campos vetoriais invariantes à esquerda satisfazem uma álgebra de Lie. Ok. Em particular, o espaço tangente na identidade, que aí você não está falando de um campo vetorial, você está falando de um determinado espaço tangente entre os infinitos espaços tangentes que tem no grupo. O espaço tangente na identidade é uma álgebra de Lie. Agora, a natureza do espaço tangente na identidade é completamente diferente da natureza do grupo em questão. Tá certo? Então, o espaço tangente na identidade é uma álgebra de Lie com a adição do comutador, como lei de composição. O espaço dos campos vetoriais invariantes à esquerda é uma álgebra de Lie com parêntese de Lie, em geral. Tá certo? Obrigado. Então, fala. Não pedido, na verdade, é que para mim fica muito mais fácil entender essas coisas com um caso que é
ensino. Aí se fazia com um S2 lá no curso de operações fundamentais, né? Acho que era o S2, que é mais simples que a gente conhece. Então, você pode falar coisa rápida, assim. No caso particular disso, dessa parte desse lado do quadro, por exemplo, no caso de um espaço RN, e onde a operação do grupo seria a translação mesmo, assim, espacial. O que é um campo vetorial equivariante à esquerda? Eu imagino, eu não sei se está certo, um campo V no ponto x' é igual ao campo V no ponto x. Onde x' e x estão relacionados com a translação x' igual a x mais a. Nesse caso, eu não te diria isso, não. Eu te diria que você está pensando no campo escalar, né? Mas você tem que lembrar que aqui nós estamos falando de vetores tangentes. Então eles têm a mesma dimensão, em princípio, que o campo que você está... Eu medi os índices aqui, mas eu estou pensando em ver com vetor mesmo. Mas o que você está falando tem a ver com a próxima parte do curso e provavelmente a próxima aula. É a ação de um grupo de Lie sobre uma variedade diferenciável, certo? Porque aqui nós estamos falando exclusivamente do grupo, certo? Não estamos pensando no grupo agindo em alguém, certo? Dá para entender, né, a diferença, né? Uma coisa é você falar, olha, eu vou considerar as matrizes 2x2 unitárias de determinante 1, agindo num espaço vetorial complexo bidimensional. Então, essas matrizes estão agindo num certo lugar. Tá certo? Toda vez que você fala matrizes, de certa forma você está falando uma coisa desse tipo, né? Então, a ação dessas matrizes sobre uma certa variedade, ou um certo espaço vetorial, alguma coisa desse tipo. Aqui não. Aqui, um caso particular é quando a gente considera como elementos do grupo do Lie as matrizes em si. Mas dessa maneira que a gente está fazendo aqui, nesse momento, nós estamos falando do grupo em abstrato. Um G desse aí, eu não sei o que é. Simplesmente pode ser qualquer coisa sobre a qual eu tenha condições de impor uma lei de composição clara, né? Satisfazendo os requisitos de grupo, etc. Então nós ainda não estamos formalmente em condição de responder a sua pergunta, né? Mas vamos estar. Na aula que vem a gente vai falar exatamente disso, da ação de grupos sobre variedade. Entende? Aí é possível a gente considerar essas questões, né? Agora, independente de qualquer coisa, você tem exercícios, né, não sobre grupos de Lie, mas sobre fluxos gerados por campos vetoriais. Então, você pode pensar numa variedade genérica e pensar na operação, por exemplo, de translação. Quem vai ser o campo vetorial que vai gerar uma operação como essa, né? E quais são os fluxos, quais são as curvas integrais associadas, geradas por esse campo, né? Então, tem exercício ali, se não me engano, são as notas 4, né, de variedade, para você justamente encontrar esses fluxos, né? Isso pode ser um exercício, embora não seja de grupos de Lie especificamente, mas um exercício para entender a relação, né, mais claramente entre os campos vetoriais e os fluxos que eles geram, certo? Aqui nós temos um campo vetorial, que é o LA, invariante à esquerda, e um fluxo que ele está gerando, né? Agora, a gente não tem uma visualização disso, né? Isso vai ficar mais explícito ainda agora, quando estou falando de mapa exponencial, né? Vamos definir mapa exponencial e vai ficar invisualizável, realmente, né? A definição de mapa exponencial é a seguinte: o mapa exponencial é um mapa, né,
P1 de G, no espaço tangente na identidade, do G, né? No grupo, tá certo? E ele é definido assim, ó, exponencial de A, por definição, fiar de 1. Tá certo? Nada de 1 mais A ao quadrado, 1 mais A mais A2 sobre 2 fatorial mais A3 sobre 3 fatorial. Não tem nada disso aí. Tá certo? Isso é um mapa exponencial. Isso é o que eu estou chamando de mapa exponencial. Veja que eu não posso falar essas palavras torpes, né, num lugar onde eu não tenho a operação de soma definida. Tá certo? Mesmo na álgebra de Lie, o que é que eu tenho na álgebra de Lie? Na álgebra de Lie, sim, eu tenho a operação de soma, não tem? Não tem operação. Eu posso somar A1 com A2, né? E ele, a álgebra de Lie, antes de mais nada, é um espaço vetorial, né? Assim como o espaço tangente, é um espaço vetorial. Só que eu não sei o que é A ao quadrado, eu não sei o que é A ao cubo, eu não sei o que é A à quarta numa álgebra de Lie. O que eu tenho na álgebra de Lie? Eu tenho duas operações. Eu tenho a operação de soma, né? E tenho o comutador, ou o parênteses de Lie. Sim, eu sei o que é o comutador de A com B. Ou, se eu quiser falar do produto AB usando o comutador, eu posso falar o comutador de A com B é o produto AB. Nesse caso, o produto de A com A é zero. Já ferrou com o problema do exponencial, né? Comutador do comutador do comutador, isso é A3, é zero também, né? Então, numa álgebra de Lie, eu não tenho direito, né, a priori, de dizer o que é A2, A3, A4, A5. Então, eu não posso definir exponencial desse jeito. Muito menos eu posso garantir que o que eu chamei de exponencial, definindo assim, vamos supor, né? Isso vai terminar no grupo. Quem disse? Quem falou que 1 mais A, mais A2 sobre 2, mais A3 sobre 3, vai me dar um elemento do grupo? Supondo que eu saiba o que é A2, A3, A4, A5, que eu não sei. Tá certo? Tá claro o que eu estou falando? Eu não posso chegar e definir um mapa exponencial com os elementos que eu construí aqui, tá certo? Desse jeito, 1 mais A, mais A2, mais A3, assim por diante. Não dá para fazer isso. Mas dá para fazer isso. Vocês vão ver por quê. Tá certo? Eu tenho um subgrupo ou parâmetro, isso não tem problema nenhum, né? Para eu ter um subgrupo ou parâmetro, tudo que eu preciso ter é um campo vetorial invariante à esquerda. Não é isso? E para eu ter um campo vetorial invariante à esquerda, tudo que eu preciso é do espaço tangente na identidade. Eu não tenho um espaço tangente na identidade, então eu tenho lá infinitos campos vetoriais invariantes à esquerda. E para cada campo vetorial invariante à esquerda, eu tenho um subgrupo ou um parâmetro. Então, dado um grupo de Lie, eu tenho tantos subgrupos a um parâmetro quantos elementos eu tiver da álgebra de Lie. Tá certo? Então, o que eu posso sim definir como um mapa do P1 de G, no G é exatamente essa associação entre um elemento do espaço tangente na identidade e um elemento do grupo. Como é que eu aproveito para fazer essa associação? Eu tenho um elemento do grupo por hipótese, que é o subgrupo ou um parâmetro gerado pelo A, gerado pelo LA, que por sua vez tem correspondência com A. Então é uma correspondência direta de um cara com o outro. A desconfiança, ela reside no seguinte, né? Desconfiança da parte de vocês, né? Eu tenho que confiar no negócio, eu estou dando aula para sair, né? A desconfiança de vocês reside no seguinte: exponencial tem que satisfazer as propriedades do exponencial. Então tem que mostrar que essa coisa que eu defini
satisfaz pelo menos as propriedades mais básicas, né, de uma boa exponencial. Né? Então vamos a isso, vamos demonstrar isso. Né? A primeira coisa que eu gostaria de mostrar, né, proposição, é a seguinte: eu posso, já que eu tenho a definição do exponencial para um elemento qualquer da álgebra de Lie, né? A álgebra de Lie é um espaço vetorial. Se eu multiplicar um elemento da álgebra de Lie por um t, que seja um número, né? Um número real, eu continuo tendo um elemento da álgebra de Lie. Então, eu posso, né, considerar esse cara que está aqui. Né? Esse cara que está aqui, pela definição que eu dei aqui em cima, é o φ TA de 1, não é isso? Então a proposição não é essa não, né? Isso aqui é assim. A proposição é que isso aqui seja φA de T. Certo? Quer dizer, a exponencial de A é o fluxo gerado pelo LA na identidade, no 1. Tá certo? Fluxo gerado pelo A no 1. A exponencial de TA vai ser o fluxo gerado por A no T. Tá certo? Então, maravilha. Vamos provar essa proposição aqui primeiro. Certo? Bem fácil. Né? Não faz parte das coisas que eu gosto. Imagina o seguinte. Isso aqui são os componentes do vetor tangente, tá certo? A esse fluxo aqui, ó, φ, mi, de AT. Tá certo? Onde A é um número real também, tá certo? Esse cara aqui, esse fluxo φ, mi, de AT, tá? As componentes dele, o vetor tangente a ele, é dado por esse tipo de cara que está aqui. Então vamos calcular quem é esse vetor tangente. Isso aqui vai ser A definir dt, t igual a zero, certo? Regra de Chain. E isso aqui é o A, LA, componente mi, calculado em φA de zero. Né? Isso aqui é por definição. Né? A, agora eu estou falando desse cara aqui. Ó, né? Esse cara aqui é isso que está aqui. Ele é o campo vetorial, componente mi do campo vetorial invariante à esquerda gerado por A em φ igual a zero. No ponto φ igual a zero, que é a identidade. Vai ser A, LA, mi, na identidade. É claro que, quando eu estou botando esse argumento aqui, eu estou usando uma notação um pouquinho diferente dessa que está aqui, né? LGA. Eu estou usando LA de G, tá certo? Porque eu tenho muita coisa para escrever, né? Então, só por isso. Mas o que eu estou querendo dizer é LA subíndice φA de zero, ou seja, identidade. Então, esse cara que está aqui é exatamente aquele cara ali, ó. L, identidade, estrela, A, tudo isso componente mi. Mas L, identidade, é a própria identidade. Identidade estrela, né, é a matriz unidade, né? Então, isso daqui é A vezes A componente mi. Esse mi aí significa coordenatização, né? Uma coordenatização que eu fiz tanto no meu grupo quanto no meu espaço tangente. Tá certo? O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer, né, que esse fluxo φA de AT, ele é gerado pelo L
AA. Tá certo? Esse cara é gerado por esse campo vetorial invariante à esquerda. AA. Esse é o vetor tangente ao fluxo, ao subgrupo ou parâmetro, né, que é um fluxo, na identidade. O que ele vai fazer? Ele vai calcular esse campo vetorial invariante à esquerda na identidade. Esse campo vetorial invariante à esquerda, calculado na identidade, é um elemento do espaço tangente na identidade. Tá certo? Que elemento ele é? Esse aqui, ó, A vezes AMI. Então, esse fluxo que está aqui, para eu saber quem é o cara que o gera é esse cara que está aqui. Ok? Aí é fácil, daí em diante é fácil. Bom, esse fluxo que está aqui, esse campo vetorial invariante à esquerda, ele também gera o φ AA de T. Tá certo? Mas peraí. Ele gera esse fluxo e gera esse fluxo. Mas ele só tem direito de gerar um fluxo. O fluxo associado com um campo vetorial invariante à esquerda é único. Então esses dois fluxos têm que ser iguais. Tem que ser iguais. FA T tem que ser igual a φ AA de T. Certo? Conclusão, se você fizer T igual a 1 agora, né, você vai ter que φA de A é o φ AA de 1. Né? T igual a 1. Isso mostra exatamente o que a gente estava querendo. Né? TA de 1 é igual a FA de T. Né? Só se trocar A por T. Existe uma certa agilidade mental. Tá certo? Então, se você definiu o que é exponencial de A, tá certo? Você definiu também o que é exponencial de TA. Exponencial de A te leva no elemento do subgrupo a um parâmetro associado com T igual a 1. Esse cara aqui é o exponencial de A. Se você tiver um T genérico aqui, esse cara, portanto, está associado com o exponencial de TA. Então você anda no fluxo modificando o T. Tá certo? Em particular, se você fizer T igual a 0, você vai ter o φA de 0 mais o φ de 0. Seja lá quem for o φ, se ele for um subgrupo ou um parâmetro, tem que ser identidade. Tá certo? Exponencial de 0 vezes A. Exponencial de 0 vezes A, que é exponencial de 0. Esse 0 aqui é o elemento da álgebra de Lie. Né? Tem que ter um cara assim, para ser um espaço vetorial. Certo? Veja que eu não estou dizendo que é a matriz 0. Tá certo? Se for um grupo matricial, é claro que é a matriz 0. Né? Mas não sendo um grupo matricial, sendo um espaço completamente abstrato, esse é o elemento 0 da álgebra de Lie. Tá certo? Então, esse é o elemento 0, que é 0 vezes qualquer coisa. Né?
e seu fiar de zero, que é a identidade. Então, uma outra maneira de você andar pelo fluxo, né, é você andar com a exponencial. Exponencial de zero é 1, né? O exponencial de 1 vezes A é aquele elemento específico, né? E um elemento genérico vai ser exponencial de T vezes A. Né? Daqui você vê o seguinte, né? Exponencial de T vezes A vezes exponencial de S vezes A, imediatamente vai ser exponencial de T mais S vezes A. Né? Simplesmente porque esse cara aqui é o φ de T, esse cara aqui é o φ de S, e esse cara aqui é o φ de T mais S, porque isso é um elemento do subgrupo comparando, e isso é outro elemento do subgrupo comparando. Então, essa coisa já está ganhando uma cara de exponencial, tá certo? Esse mapeamento que a gente fez. Né? Outra coisa interessante, também coincide com o que a gente espera que uma exponencial satisfaça, é que a derivada da exponencial de TA, componente μ, né? Em relação a T, como T igual a zero, é simplesmente o a μ. Né? Aqui nós estamos falando de vetores tangentes. Então isso daqui é o fluxo, essa daqui é a coordenada μ associada com a coordenatização que eu fiz, essa é a componente do vetor tangente dentro dessa coordenatização, e o resultado disso daqui é o próprio a μ, que é uma variação dessa conta que foi feita aqui. Né? Tá certo? Essa conta ali para A igual a 1. Certo? Essas duas coisas, né, são coisas que a gente espera que uma exponencial satisfaça. Né? Então o cara tem o mapa que a gente colocou, esse mapa, faz sentido a gente chamar de mapa exponencial, sem problema nenhum. Né? Embora ele não possa ser, em princípio, escrito formalmente como 1 mais A2 sobre 2 mais A3 sobre 3. Não tem sentido escrever isso. Poxa, então quando que o mapa exponencial vai ser aquele mapa exponencial legal? Né? Num grupo matricial. Né? Quando eu falo num grupo matricial, isso está valendo inclusive se os seus elementos do grupo estiverem associados a operadores diferenciados. Operadores são matrizes no espaço de dimensão infinito por infinito, talvez, né? Às vezes, né? Então, num grupo matricial, você pode escrever a exponencial como 1 mais A mais A2 sobre 2 mais A3 sobre 3 e assim por diante. Simplesmente por quê? Porque lá eu sei o que é produto das matrizes. Eu tenho essa liberdade extra para colocar as coisas. Isso é um exercício aqui nas notas de aula, certo? Proposto. Também está passo a passo. Faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo. Certo? Quer dizer, no caso do grupo matricial, a gente reduz esse mapa exponencial ao que a gente conhece usualmente. Mas a vantagem da gente ter definido ele dessa forma é que assim ele funciona para quando a gente não tem uma representação matricial dos elementos do grupo. Ele funciona em geral. A gente pode imaginar as propriedades dele independente da natureza dos elementos do grupo que a gente está considerando. Certo? E isso é profundamente útil para o futuro. Né? Um futuro que eu não sei se nos pertence, porque a gente não vai falar sobre fibrados aqui, não dá tempo. Né? Mas, eventualmente, se a gente quisesse estudar sobre os fibrados, a gente teria que
ter essas propriedades bem definidas, independente de eu estar falando de uma representação matricial. Certo? Bom, agora deixa eu fazer uma coisa que eu costumo muito fazer e deixar vocês inseguros, né? Mudar de assunto. Falar de coisas sem prova, né? Não, mudar de assunto não. Mudar de assunto é bom, né? Fatos sobre o mapa exponencial. Vou escrever assim, né? Fatos sobre exponencial de A. Né? O primeiro fato, né, é que exponencial de A é um diferomorfismo local. Isso quer dizer que se você, localmente, você pode estabelecer isso como um diferomorfismo, um aberto do seu grupo de Lie, tá certo? E o seu espaço tangente, certo? É um diferomorfismo local. Fato 2 é o seguinte, né? Vamos considerar que o G, que é nosso grupo, seja compacto e conexo. Então tem um teorema que diz que o exponencial já é sobrejetivo. Isso é muito legal, né? Olha só, eu tenho um grupo compacto e conexo. Maravilha. Aí, o teorema, que eu não vou provar, diz que exponencial, ou seja, esse mapa que me liga o espaço tangente na identidade com o grupo, é sobrejetivo. Significa que todo e qualquer elemento do grupo pode ser escrito como exponencial de alguma coisa. Da álgebra de Lie. Tá certo? Tem um exemplo para mostrar que só conexo não é suficiente. Não, tem que ser compacto. Tem que ser compacto, não tem um Tem que exemplo. ser compacto. Hã? Tem algum contra-exemplo no espaço? Então, se tivesse um contra-exemplo, o teorema não valia. Não, mas para mostrar que ser conexo não é suficiente para ser resolvido. Ah, não sei. Isso eu não sei te dizer. Mas eu arriscaria dizer que não. Acho que tem que ter as duas condições. Senão você não seria capaz de mostrar isso não. Isso é um risco que eu estou correndo falando isso. Tá certo? O grupo de Lorentz, ele não é compacto. Não. Então, mas você escreve lá o primeiro Sim. simetria com exponencial de menos I, P, X, Isso. seria isso, então. Não é que o grupo de Lorentz, na verdade, ele inteiro não é conexo. Ele tem compacto disponível. Certo, mas considera só a componente conexa do grupo de Lorentz. Só a componente conexa. Só a componente conexa com a identidade. Essa componente conexa não é compacta. Não é compacto, mas a exponencial é sobrejetiva. A exponencial é sobrejetiva? A exponencial define as exponenciais de Lorentz. Certo, em princípio, esse é um contra-exemplo. É um contra-exemplo não. Isso aí é uma... Eu vou pensar sobre isso. Calma, porque tem coisas estranhas que acontecem aqui nessa história. Mas vamos lá. Em princípio, o que você falou está legal, né? A componente conexa do grupo de Lorentz, que é o quê? Transformações próprias e autóctones. É isso? Determinante 1, lambda 00 maior ou igual que 1. Então, todas essas transformações parecem poder ser escritas como exponencial de alguém. Né? Então, se isso é verdade, então a gente
só precisa que seja conexo. Para esse caso, talvez tenha esse caso patológico que não aconteça. Talvez seja por isso que tem que ser conexo. Aquilo ali não é um senso assim. Não é sensomente ser. Você pode ter o exponencial de ser subjetiva e o grupo não ser compacto com você. A princípio. Isso não é eu estou procurando a palavra certa para usar. Não é um contra-exemplo. Isso é uma especificação, né? Bom, vamos dizer o seguinte: se o grupo for compacto e conexo, não é garantido que você tem um mapa sobrejetivo, né? Super sobrejetivo. E aí acontece uma coisa muito interessante. Ele não pode ser injetivo. G compacto e conexo, dentro dessas condições, certo? No G compacto e conexo, o exponencial é sobrejetivo e não é injetivo. Se ele for sobrejetivo e injetivo, então ele vai ser um difeomorfismo global sobre o grupo. E aí você tem um problema, né? O difeomorfismo é um homeomorfismo que é continuamente, infinitamente diferenciado, né? Então você vai ter uma equivalência topológica, se ele fosse injetivo, né? Você teria uma equivalência topológica, ou seja, tem um homeomorfismo entre os dois espaços, entre um espaço compacto e um espaço não compacto. O espaço compacto é o grupo, o espaço não compacto é a álgebra de Lie. Que a álgebra de Lie é um espaço vetorial. Todo espaço vetorial é isomorfo a um Rn ou um Cn, tá certo? Rn não é compacto. Rn, vamos dizer assim, não cabe dentro de uma caixa, tá certo? Não dá para empacotar o Rn e botar numa bolsa, né? Então, se o meu mapa exponencial também fosse injetivo, eu teria uma contradição, porque eu teria um espaço compacto sendo homeomorfo a um espaço não compacto. E a compacidade é um invariante topológico. Tá certo? Ou seja, se o cara é compacto, ele só pode ser topologicamente equivalente, ou seja, só pode ter homeomorfismos entre ele e outro cara compacto. Não pode ter um homeomorfismo entre um cara compacto e um cara não compacto. Tá certo? Então, se a gente tem essa situação, G compacto e conexo, isso implica que o exponencial de A é sobrejetivo e implica também que ele não é injetivo. Isso quer dizer que vão existir elementos do G que são alcançados por duas exponenciais, exponencial de A e exponencial de A'. Tá certo? Você vai poder fazer exponencial de dois caras para obter o mesmo cara. Tá certo? Todo elemento do G é capaz, né, de ser escrito como exponencial de alguém. Mas alguns deles, pelo menos, vão ser escritos como exponencial de alguém 1 e exponencial de alguém 2. Tá certo? Isso que eu disse, essas coisas são estranhas. Para quem precisa de exemplos, a gente tem também um exercício aqui, foi tirado do... Oh meu Deus, esqueci o nome do cara agora. Não. Esqueci, peraí, talvez eu cite aqui na bibliografia. Gilmore. Né? Um exemplinho tirado do Gilmore, bem simplinho, tá certo? Que mostra exatamente uma situação como essa. Tá certo? Bom, se o G não for compacto, né, aí está aberta a possibilidade, o que não significa que é obrigatório. Mas podem existir elementos, né, que não são alcançados por exponenciação. Por quê? Porque aí você não pode mais garantir que o exponencial de A é sobrejetivo. Certo? O grupo de Lorentz está sob júdice. Vou analisar, né, a situação.
certo? Bom, isso aqui nós estamos conversando sobre, né, um teorema que não foi provado, tá certo? De qualquer forma, ponto de partida para provar essas coisas todas é exatamente essa visão da exponencial como um fluxo, tá certo? Um fluxo calculado num ponto específico T, né? Ok? Maravilha. Então agora sim, agora vamos mudar de assunto. Mudar de assunto significa ir para o espaço cotangente. Vamos falar sobre o espaço cotangente. Então agora nós vamos falar de informas, 2 formas, 3 formas, essas coisas maravilhosas, né? Que a gente já falou nas variedades. Então, será que existem, né, também estruturas particulares, né, dos grupos de Lie? Devido ao fato de você ter uma lei de composição de grupos de Lie, será que você pode colocar estrutura no espaço cotangente, assim como a gente colocou no espaço tangente? Só para recordar, no espaço tangente, a gente começou falando sobre campos vetoriais invariantes à esquerda, né? Não há análogo desses campos vetoriais invariantes à esquerda numa variedade diferenciável normal. Certo? A gente só pode definir esses caras num grupo de Lie. A gente tem a possibilidade de definir translação à esquerda e translação à direita, né, como produto, né, em cima do cara. Tem que ter uma estrutura de grupo para a gente fazer isso, né? Então vamos ver se a gente pode usar essa estrutura de grupo para fazer coisas semelhantes, né, com formas diferenciais. Palpite. Se para definir campos vetoriais invariantes à esquerda o critério foi o mapa diferencial, né, para definir formas diferenciais o critério vai ser o retrocesso. Tá certo? Então, o retrocesso agora vai ser o cara que vai ocupar nossas imaginações, né? Então vamos supor que eu tenho um ômega, né, pertencente ao ômega R de G, né? Ômega R de G são os campos de R formas, tá certo? Campos de R formas, espaço dos campos de R formas sobre G. Então é aí, né, aquela hierarquia de coisas, né? Espaço cotangente, formas. Produtos tensoriais de espaço cotangente, espaços produto tensorial. Espaços de R forma, de R tensores, tensores de tipo 0R, antissimétricos, R formas. Essa é a mesma sequência que a gente fez para as variedades diferenciadas. Não tem por que não fazer aqui, já que eu estou falando de uma variedade diferenciada, né? Vamos supor que eu estou falando de uma R forma, pertencente, por exemplo, ao ômega R de G, né? E eu vou definir uma forma, uma R forma, invariante à esquerda. Isso aqui tem que ser um campo, né? Claro, porque o critério que eu vou utilizar vai me tirar de um ponto, né? Que nem quando eu falei de um campo vetorial invariante à esquerda, eu faço um mapa diferencial e vou para outro ponto, e nesse outro ponto o vetor que eu obtenho coincide com o campo naquele ponto. Então tem que ser um critério análogo. Então tem que falar realmente de um campo de R formas, né, invariante à esquerda.
certo? Como é que é isso? Eu vou pegar a minha R forma do ponto G', tá certo? E eu vou aplicar o retrocesso pelo LG. Tá? LG é um mapeamento de G em G. Pega um elemento do grupo, leva no outro elemento do grupo. Eu posso fazer duas coisas com ele. Posso fazer o mapa diferencial, que é o que eu fiz no caso do espaço tangente. Posso fazer o retrocesso. Né? Então, para que eu chegue, né? Se eu fizer um retrocesso por LG, tá certo? Do cara em G', tá certo? O ponto G' tem que ser o ponto de chegada, tá certo? Vamos lá, devagar. O retrocesso, eu pego um elemento, uma R-forma, uma U-forma, não importa, no ponto de chegada. Agora, do mapeamento. Né? Então, o G' é o ponto de chegada. Aqui está o ponto de saída que a gente ainda vai identificar. E eu estou indo de G para G' com o LG. Tá certo? Então, quem tem que ser o ponto de saída para que eu, aplicando o LG, eu chegue no ponto G'? Ele tem que ser G-1, G'. Não é isso? Quando eu aplicar LG em G-1, G', né? Isso vai ser G, G-1, G', é G'. Certo? Então, LG aplicado nisso dá G'. Portanto, se eu fizer um retrocesso com LG estrela, eu vou sair de G' e vou chegar em G-1, G'. Tá claro isso? É meio nó na cabeça, né? Devagar a gente acostuma. Então, o resultado dessa ação que está aqui é uma certa R-forma no ponto G-1, G', que é o ponto de saída. Então, vou escrever o ponto aqui, G-1, G'. Claro que se eu estou falando de um campo de R-formas invariante à esquerda, o que eu vou querer que aconteça é que essa R-forma em particular seja o valor do campo naquele ponto. Então essa é a minha definição. Certo? Isso é uma R-forma invariante à esquerda. Tá certo? Quer dizer, aqui eu tenho um ômega de G', nesse ponto. Nesse ponto aqui, o meu campo de R-formas é um certo ômega G-1, G', nesse lugar aqui. O retrocesso me tira dessa forma e me dá exatamente essa. Tá certo? Dúvidas? Gente, tudo que a gente tem que lembrar aqui é que o retrocesso volta. Só isso. Né? Então, para eu chegar em G' a partir de LG, eu tenho que partir da onde? Tenho que partir disso. G-1, G'. Então esse é o ponto de partida, esse é o ponto de chegada por LG. Por outra coisa, vai ser outra coisa, né? Mas é por LG. Eu querendo andar com LG, então tem que sair daqui para chegar aqui. Né? Então, o LG estrela, o retrocesso, vai pegar um cara daqui e induzir um cara aqui. Pode ser qualquer cara, em princípio, dependendo do cara que eu pegue aqui. Mas,
alguns caras específicos vão ter essa propriedade de que ele pega um cara daqui e ele induz exatamente o valor do campo vetorial naquele ponto. Isso é um campo vetorial, um campo de R formas invariante à esquerda. Ele é invariante à esquerda para trás, porque é assim que eu posso fazer com mapas induzidos sobre R formas. Certo? Então, o fato de ser para trás implica em algumas definições que também vão invocar essas coisas de para trás. Tá certo? Você vê só uma coisa importantíssima aqui, que vai ser a seguinte, né? Se eu tiver a derivada exterior de um campo de R formas invariante à esquerda, a derivada exterior é de uma R forma invariante à esquerda, vai ser uma R forma invariante à esquerda. Né? Para isso é só a gente fazer isso, né? LG estrela desse cara, tá certo? Isso vai ser D do LG estrela omega G1. O que eu fiz aqui? Eu comutei o retrocesso com a derivada exterior. Já mostrei que isso valia lá atrás, quando a gente falou de variedades diferenciadas. Retrocesso comuta com derivada exterior. Você pode jogar o retrocesso para dentro. E mais, só para relembrar, o retrocesso se distribui no produto exterior. Tá certo? Se eu fizer o retrocesso do produto exterior de 2 ou 3 ou 4 formas, isso é o produto exterior do retrocesso desses caras. Tá? Então, esse cara que está aqui é exatamente o D omega G menos 1 G', certo? Já que o ômega foi hipótese, é assim. Então, derivada exterior de um cara invariante à esquerda é um cara invariante à esquerda. Né? Muita coisa boa a gente fez quando a gente procurou uma base no espaço cotangente. Né? Então, aqui nós vamos procurar uma base também no espaço cotangente, só que a gente vai usar a definição de base dual. Né? A base dual sempre existe. Né? Quando você pega os funcionais lineares definidos sobre os vetores do espaço tangente, de modo que o que você obtém é 0 ou 1 de acordo com a correspondência que você fez entre um e o outro. Né? Então, a base dual aqui no espaço cotangente, ela é assim. Vamos supor que ali, né, seja uma base do espaço tangente na identidade. Então, vamos começar definindo essa base no espaço cotangente na identidade. Tá certo? Então, se tem uma base no espaço tangente na identidade, eu posso definir a base dual assim. Certo? O que faz um elemento desse? Né? Esses tetas, né? Esses tetas são unformes, né? Cada um deles, teta 1, teta 2, teta 3 e assim por diante. O que faz uma unforme? Pega um elemento do espaço tangente e dá um número. A definição dessas unformes em particular é: o teta 1 pegou a 1 e me dá 1, pegou a 2 e me dá 0, pegou a 3 e me dá 0, até o AN me dá 0. O teta 2 pegou a 1 e me dá 0, pegou a 2 e dá 1, assim por diante. Eu tenho todo o direito de definir um conjunto de funcionais lineares satisfazendo esse requisito. Tá certo? E esses funcionais lineares são uma base. Isso é um teorema geral da álgebra linear. Se você pegar um funcional linear, um conjunto de funcionais lineares satisfazendo isso com um conjunto de vetores base, você pode mostrar que eles sempre são uma base. Certo? Então, esses θ-mi definidos dessa maneira, ou seja, definidos como base dual, eles são uma base do espaço cotangente, na identidade. E aí, se você arruma uma base no espaço cotangente da identidade,
agora você pode usar essa base no espaço cotangente da identidade para definir campos de unformes invariantes à esquerda. Da seguinte maneira. Tá? Eu defini assim. L, Mi, θ no ponto G. Muita coisa, né? Carregando. L-Mi, porque ele vai estar associado ao θ-Mi. Θ, porque está associado a essa base θ. G é o ponto aonde a unforma está sendo atribuída, né? No espaço cotangente. Então, esse cara aqui, a definição dele vai ser L estrela G menos 1 θ-Mi. O retrocesso θ-Mi por G menos 1. Tá certo? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Né? Esse aqui é o ponto, essa aqui é a identidade. Tá certo? Eu quero sair de um certo ponto e chegar na identidade com o LG menos 1. Tá certo? Então, LG menos 1 aplicado num certo ponto vai me dar identidade. Que ponto é esse? G, né? Tá certo? Então, se eu tiver um cara, uma unforme, uma R-forme, não importa, no espaço cotangente à identidade, o retrocesso vai me definir, né, uma unforme, uma R-forme, no espaço cotangente no ponto G. Tá certo? Bom, esses caras aqui são um campo de unformes invariantes à esquerda. Né? Para verificar isso, vamos aplicar o LG estrela. Né? Não é limite θ G', com G' arbitrário. Né? Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser o LG estrela vezes definição do cara LG' a menos 1 estrela θ-Mi, não é isso? E agora isso daqui é a composição de dois retrocessos. Não sei se vocês se lembram, né? A composição de dois retrocessos é o retrocesso da composição ao contrário. Os dois caras. Então isso aqui dá LG' a menos 1 LG, tudo isso, retrocesso θ-Mi. E é claro que as translações elas se compõem, né? Então você vai ter LG' menos 1 G, tudo isso, estrela, θ-Mi. Né? Mas isso, pela definição que está ali em cima, né, é o L, Mi, θ, G' menos 1, G a menos 1. Porque aparece G menos 1 é que aparece G. Então, se aqui aparecer G, aqui tem que aparecer G menos 1. Tá? Agora, esse cara é o L, Mi, θ, G menos 1, G'. Olha o início e olha o final. Perfeito. Né? Ó.
o que a gente fez aqui? Vamos lá, devagar. Né? A notação é pesada, mas o que está sendo feito é simples, né? De certa forma é simples. A gente definiu aqui R formas invariantes à esquerda. Paramos, vamos falar das uniformes. Né? Então, para falar das uniformes, vou procurar uma base no espaço cotangente, na identidade. Como é que eu acho essa base no espaço cotangente? Através do requerimento de que ela seja uma base dual a uma base no espaço tangente. Certo? Só a título de recordação, a gente poderia ter definido a base do espaço cotangente lá numa variedade genérica exatamente dessa maneira, da mesma maneira. Certo? E depois identificar quem é esse dxmi que está aqui. Né? Vamos supor, não chamei de dxmi, chamei de θmi. Né? Eu ia identificar que esses θmis coincidiam com aqueles dxmis. Certo? Então, identificamos uma base no espaço cotangente. Está aqui. Né? Na identidade, a base do espaço cotangente na identidade. Agora eu preciso de uma base no espaço cotangente num ponto genérico, G. Tá certo? Base de T, G, G. Estrela. A proposta é que esse caso seja uma base do TGG estrela. Tá certo? A primeira coisa, né, importante, mas não tem nada a ver com ser base ou não, é essa verificação que a gente fez. Se eu defino, né, a base no ponto G pelo retrocesso por G menos 1, tá certo? Essa base no ponto G é uma base de caras aqui, deixa eu substituir o omega' por L, o cara aqui por θmi e esse cara por L θ, certo? Esses L θ são um campo de uniformes invariante à esquerda. Isso foi o que a gente mostrou aqui rapidinho. Foi construído para ser assim, né? E agora a questão é mostrar que eles são uma base, tá certo? No ponto G em questão. Para isso eu preciso de uma base do espaço tangente. Se eu tiver uma base do espaço tangente no ponto G, eu uso o requisito de ser uma base dual e está provado que é uma base do espaço cotangente no ponto G. Né? Então olha só, quem é a base do espaço tangente no ponto G? São esses caras aqui. Campos vetoriais invariantes à esquerda associados com os elementos base lá na identidade, os amis. Podia ser amigos, eu vou usar amigo para outra coisa. Tá certo? Então esse cara aqui é uma base no espaço tangente do grupo no ponto G. Se eu provar que aplicar Lmi θ no ponto G a esse cara me dá delta mini, então esses caras que eu acabei de definir vão ser uma base também. Tá claro? Então vamos lá. Aqui o que a gente tem é L estrela G menos 1 θmi aplicado no LG estrela no ANI. Certo? Isso é isso e isso é isso. Certo? Agora o que é retrocesso? Retrocesso é esse cara entrar aqui como um mapa diferencial, né? Dentro da forma em questão. Então esse vai ser o θmi do L G menos 1 estrela LG estrela ANI.
O mapa diferencial, a composta de mapas diferenciais é o mapa diferencial da composta, na mesma ordem. Então isso aqui vai ser o θ de LG, LG-1, estrela, a μ. Isso daqui é a identidade. Mapa diferencial da identidade é a própria identidade. Então isso daqui é o θ de a μ, que a gente já impôs, a gente definiu o θ dessa maneira, como sendo ΔΜ. Certo? Então, essa base, esse conjunto de vetores, que eu obtive fazendo o retrocesso a partir da identidade, é uma base do espaço cotangente no ponto G arbitrário. Certo? Essa passagem da segunda para a terceira linha. Daqui para cá? Daqui para cá a gente usou isso aqui. Ó. Usou aqui F estrela, ômega, X é ômega e F estrela X. Definição de retrocesso. Certo? Daqui para cá a gente pegou e passou esse cara aqui para dentro como mapa diferencial. Legal. O espaço tangente, a gente já viu que tinha, principalmente quando a gente encontrava uma base,